Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo. Ora só tem um tipo de pessoa que não recebe nada de Jesus. São aqueles que não têm coragem de estar com Ele. Aqueles que não vão a Ele. Jesus Cristo ontem e hoje, Ele é o mesmo. E você nunca vai se dispor para estar com Ele e voltará de mão vazia. A questão, amados, é que nós somos tão treinados na religiosidade que nós nos tornamos legalistas. Nós nos tornamos pessoas que não entendem a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, o funcionamento de Deus. E muitas vezes, diante das situações, nós nos levantamos para obedecer a Deus. Isso é lei. Você não tem que se levantar e dizer, eu vou fazer. Isso é um caminho que vai frustrar você, você não consegue fazer. Você só consegue viver o Evangelho que o Espírito Santo te dá. Preste atenção nisso. Você só consegue viver o Evangelho, porque não adianta você tentar entender as coisas de Deus aqui na mente, você nunca vai entender. O Evangelho não é entendido na mente, o Evangelho é recebido no Espírito. Quem tenta entender o Evangelho aqui na cabeça, vira teólogo. Quem recebe no Espírito vira mais que vencedor. Deus não quer te dar uma teologia, Deus quer te dar vida. Então a lei, o legalismo, as exigências da religião, elas te fazem ficar em pé para fazer, para receber, é uma energia que ela afasta a bênção, sabia? Quando você decide assim, eu vou fazer, eu consigo. Como Israel, quando Deus falou com Moisés no monte, Israel falou assim, tudo que Deus falar nós vamos fazer. Foi a pior coisa que Israel fez, porque a partir dali, Deus deu a lei para eles, e eles descobriram que não conseguiam fazer. Não se levante para fazer, se humilhe para receber. Não se levante para fazer, se humilhe para receber. Levanta a sua mão e diga assim, no legalismo, todos mais forte, na justiça própria, eu me levanto para fazer, por entendimento natural, mas no Evangelho, eu me humilho, e eu recebo a resposta, como alimento, dentro do meu espírito. Eu declaro que nesses dias, meu irmão, Deus vai alimentar você. Quando você é exigido, você se sente cansado com o tempo. Quando você é alimentado, você se sente sempre orientado. A energia da carne, ela produz uma mentalidade voltada para o natural, para o esforço. Mas a operação do Espírito Santo te faz uma pessoa iluminada, orientada, guiada. Você está sempre seguro, certo e cheio de fé. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Pastor, o que você está falando agora, eu não estou entendendo. Eu estou recebendo, eu estou percebendo aí a diferença do natural para o espiritual, da árvore do conhecimento do bem e do mal para a árvore da vida. Eu estou percebendo duas maneiras de viver. Mas ouça, querido, eu não posso te ensinar isso, só o Espírito Santo. Isso que eu estou falando agora, você não vai receber de Heber, de Juliana, de Wesley. Isso é um lugar
que você só vai receber nos pés do Senhor. Meu querido, eu declaro nessa noite, você vai descobrir um lugar nos pés do Senhor. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: nada substitui os pés do Senhor na sua vida. Põe a mão no ombro dele e fala assim: enquanto você seguir regras, formas, estratégias, como essência da sua vida, sacode o seu irmão e fala: como essência da sua vida, você vai ficar cansado e frustrado. Mas se você se humilhar nos pés dele, Ele vai renovar você, Ele vai restaurar você, Ele vai revigorar você, Ele vai te dar vigor, força. Alguém aqui já teve um estiramento muscular? Alguém já teve um estiramento muscular? O que é um estiramento muscular? É quando você exige do seu músculo mais do que ele pode dar. Aí ele estira. Ele está aqui rígido, produzindo os efeitos, contraindo tal, produzindo, e de repente ele estira. Ele não arrebenta. Acontece de romper ligamento, mas ele estira. Mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se você viver estressado, o que é o estresse? São os neurônios, aqui ó, que são os neurotransmissores, que vão suportando pressão, ansiedade, medo, ansiedade, condenação, culpa, condenação. Daqui a pouco os neurônios fazem assim, ó, psh! A pessoa fica arrebentada. Nossa, pastor, isso sou eu. Pois é, Jesus está te falando: ei, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Eu vou arrancar esse estresse da sua vida, diz o Senhor. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: o tempo de estresse passou na sua vida. Vou falar de novo, irmão: o tempo de estresse passou na nossa vida. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não te quer estressado. Sacode o seu irmão e diga: fadigado, opresso. Deus te quer alegre, feliz, resolvido, cheio de paz, em vitória. Aleluia! Aí você me pergunta: pastor, como é que eu encontro esse lugar? Olha, você não encontra esse lugar no entendimento mental. Você encontra esse lugar na ministração do Espírito. Isso não é um lugar que você inventa na igreja. Esse é um lugar que Deus constrói em você. Isso não é por frequência, isso é por comunhão. Isso não é produto de você ser membro de igreja nenhuma. Isso é produto de relacionamento com Cristo. E aí você tem Jairo, religioso, chefe da sinagoga. Todo mundo ali, muitos ali odiavam Jesus. Mas de repente a filha dele começa a morrer. Menina de 12 anos. Eu fico imaginando quanto tempo Jairo ficou ouvindo da fama de Jesus, sabendo que Jesus podia curá-la, mas ele segurou as pontas. E ele segurou as pontas. E a menina foi ficando ruim. E Jairo foi segurando as pontas. Até o ponto que ele percebeu assim: ela vai morrer. Sabe o que ele fez, irmão? Ele abriu mão de toda a religiosidade dele. Ele abriu mão de todo argumento dele. Ele abriu mão de toda a autodefesa dele. Meu querido, nessa noite, abra mão de tudo que está te impedindo de ir para os pés do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jairo foi e Jairo se prostrou. Diz a Bíblia que ele adorando, ele disse: Senhor, minha filha. Ele adorou, ele se prostrou. Talvez você não consegue hoje, irmão, ter a fé que você gostaria de ter. Mas você pode ir para os pés do Senhor? Então deixa eu te falar uma coisa: se você não é o crente que você gostaria de ser, seja o adorador que você já é. Levanta as suas duas mãos e diga assim forte comigo: talvez. Mais forte, igreja: talvez eu não estou no nível que eu deveria estar, mas mesmo assim
tem um endereço para mim: os pés do Senhor. Forte esse aplauso ao Senhor. Ou seja, se eu ainda não consigo operar na fé que eu preciso operar, eu posso ir para os pés do Senhor e me humilhar. Irmãos, humildade não faz mal para ninguém. E humildade não é um estereótipo aqui fora, não é uma maneira de vestir, não é o carro que você tem, a casa que você mora. Não, humildade é uma condição que você tem de ir para os pés do Senhor. Humildade é a condição que você tem de passar tempo com Deus. Humildade é você pegar um período de tempo e naquele período você se humilha. E você fica lá, meditando na palavra, deixando o Espírito Santo ministrar, deixando a palavra entrar no seu coração. Ou seja, você não está numa atitude legalista, você está humilhado na presença, sabendo que o Evangelho não é aprendido, o Evangelho é recebido. Perdão, mas fala para o irmão que está ao seu lado: quem somos nós para viver esse Evangelho? Fala para ele. Não, é sério, dá uma sacudida e fala assim: esquece, guerreiro, você não consegue não. Mas Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Eu não consigo perdoar, mas Jesus é perdão em mim. Eu não consigo amar, mas Jesus é amor em mim. Eu não consigo crer, mas Jesus é fé em mim. Quem sou eu? Mas eu não sabia disso, irmãos. Paulo diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora se revelou para nós. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vou repetir, olha para mim. Paulo disse em Colossenses 1: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora se revelou. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí eu pensava assim: agora o mistério, agora eu entendo o mistério. Cristo em mim, a esperança da glória. O Espírito me mostrou que não. O mistério se revelou, mas está aí dentro, é um mistério, irmão, está escondido em você. Se o Espírito Santo não te revelar, continua um mistério. Pai, eles não entenderam, mas eu vou falar de novo. O mistério veio, a diferença é que o mistério estava lá na glória, agora o mistério está em você. Mas continua um mistério. Quando é que você entende fé? Quando o Espírito te revela a fé. Quando é que você entende perdão? Quando o Espírito te revela o perdão. Você pode ouvir sobre uma verdade aqui 200 anos. O dia que Deus te revela, você entende. Você só entende o que o Espírito te dá, meu irmão. Levanta a sua mão e grita comigo: eu só tenho do Evangelho o que foi revelado no meu espírito. Mais forte: eu só tenho de Deus o que o Espírito gerou em mim. Fora disso, é um mistério. Eu posso ler um livro, minha mente assimila o assunto naturalmente, mas eu não enxergo aquela realidade. Aí vem Paulo e diz assim, abre lá em 1 Coríntios capítulo 14. Tem muita unção de Deus aqui hoje. Você vai sair daqui com fome de Deus e não com fome de teologia. Você vai sair daqui faminto espiritualmente, decidido a passar mais tempo com Deus. Quem levanta a mão e diga: eu recebo. Meu querido, o que você precisa vencer está no Espírito dentro de você, e Deus quer te revelar isso. Repita comigo: o que eu preciso vencer. Mais forte, igreja: o que eu preciso vencer
está no meu espírito, e Deus quer me revelar. A revelação trará a manifestação. E não tem capeta que vai ficar na sua vida. Não tem capeta que vai ficar nesse caminho aí não, meu irmão. Vai correr tudo. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, como é que eu entro nisso então? Já que o evangelho intelectual não me produz nada, mas o evangelho revelado é o segredo. 1 Coríntios 14, versículo 2. Eu falo e você repete, porque quem fala em outra língua não fala aos homens. Mais forte, não fala aos homens. Não fala aos homens. Mais forte, igreja, quem fala em outra língua não fala aos homens, visto que ninguém o entende, e em espírito fala. Quando você fala em línguas, você fala a vitória de Deus dentro do seu espírito. Quando você fala em línguas, você fala a solução de Deus dentro do seu espírito. Quando você fala em línguas, o evangelho deixa de ser intelectual e passa a ser revelação, poder de Deus na sua vida. Levanta a sua mão e diga: eu pego essa palavra em nome de Jesus. Eu quero te endereçar hoje para os pés de Jesus. Não, pastor, eu não sou como Jairo, eu não sou um religioso, eu mal vou na igreja. Talvez você seja como Maria então, irmã de Marta, uma mulher simples. Diz a Bíblia que ela foi para os pés do Senhor, e ela foi criticada por isso, por Marta. Aí Jesus falou assim: Marta, Marta, você está inquieta, você te preocupa com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Maria escolheu. Quando você escolhe os pés do Senhor, você escolhe um lugar de vitória. Olha para mim, o seu ativismo não te dá eficiência, mas essa palavra no seu espírito vai te dar eficiência. Você vai fazer, até que você se aquete e receba aquele evangelho que muda. O evangelho que Paulo disse, quando Paulo disse: o evangelho é o poder de Deus. O evangelho que opera em você o crer. Irmão, olha para mim, o evangelho que muda, você da internet, você que está me ouvindo agora, o evangelho que muda é aquele que o Espírito opera em você. Você não tem condição de alcançar isso, é o Espírito que te dá. É graça. Vou falar de novo, é graça. Vou dizer novamente, é graça. E o que eu faço? Eu vou para os pés do Senhor, e Ele derrama. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo? Fala para 3 pessoas perto de você: vai para os pés do Senhor, meu querido. Sacode o seu irmão, chama ele pelo nome: fulano, o que você está esperando? Vai para os pés dele. Levanta a sua mão, diga bem forte comigo: o religioso foi para os pés do Senhor. Tem esperança para mim, aleluia. Diga comigo: Maria foi para os pés do Senhor. Mas talvez alguém pense assim: não, pastor, eu sou um pecador inveterado. Ih, pastor, você não me conhece. Estou em adultério, eu de vez em quando eu bebo, apronto, até com droga eu mexo. A Bíblia conta a história de uma pecadora, de uma prostituta, que foi para os pés do Senhor. Deus não quer saber quem você é, nem o que você está fazendo. Deus quer saber se você tem coragem de aproximar dEle.
A pecadora, meu irmão, ela se prostrou e diz a Bíblia, de todos o mais lindo foi a ela, a pior foi a mais linda, a história pior é a mais bonita. Ela se prostrou e diz a Bíblia que ela com as suas lágrimas lavava os pés do Senhor. E enxugava com o cabelo. E Jesus disse para ela: vai, tua fé te salvou. Chegaram para Jairo e disseram: não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Jesus disse, e Ele está dizendo para muitos aqui: não temas, crê somente. Meu lugar é nos pés do Senhor. Pastor, mas eu vou ter que mexer na minha agenda, vou ter que mexer nas minhas prioridades. Mexe, irmão, porque se você mexer na sua agenda para ficar com Deus, Deus vai mexer na sua vida. E o que você não consegue gerar, Ele vai produzir em você. Porque o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito, você vai receber o que é nascido do Espírito. Amém? Essa tarde eu estava orando, o Senhor me deu essas visões. Deus me mostrou Jairo nos pés do Senhor, Maria nos pés do Senhor. Deus me mostrou a pecadora prostituta nos pés do Senhor. E Deus me mostrou uma última pessoa. Nós vamos comer a ceia. Deus me mostrou o publicano. Que ele batia no peito assim, ó. E dizia: Senhor, você propício a mim, pecador. E Jesus disse: esse desceu justificado. Você tem que ser humilde para se prostrar, meu irmão. Humildade é se abaixar. Você não é Deus, você precisa de Deus. Saia do papel de Deus nessa história, por favor. Vou falar de novo. Isso é uma profecia. Saia do papel de Deus nessa história e recebe a graça dele. Amém? Levanta a sua mão e diga: eu recebo. Aleluia! Esses próximos dias, as pessoas vão encontrar com você e elas vão te perguntar: o que aconteceu com você? Está achando que eu estou brincando? Vai ser literal. Seus amigos vão te encontrar, gente que você não vê há muito tempo, vão te perguntar: o que foi? Você está brilhando, seu rosto, você rejuvenesceu, você está mais novo. Aí você vai dizer assim: eu encontrei um lugar, eu mudei. É, você mudou? Você está morando onde? Eu estou morando no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Quando Jesus morreu, Ele retirou o pecado do seu espírito. E Ele deu vida para você. E hoje o seu fundamento não é mais o pecado, é a justiça. E porque é a justiça, você está vivo. E porque você está vivo, você produz fruto. E levanta a sua mão e diga: e o fruto é? Mais forte, e o fruto é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sua vida mudou nessa noite, meu irmão. Deus pegou você assim hoje e te colocou num novo lugar. Pare de tentar resolver as coisas. Se aquiete nos pés do Senhor.
e fique lá. Fique lá. Jesus vai pregando o sermão do monte, pregando. Aí ele para e fala assim: entrarás para o teu quarto. Entrarás para o teu quarto. Irmãos, Deus está levantando aqui um povo que tem intimidade com Ele. Ah, pastor, não consigo, eu queria tanto ficar 2 horas com Deus. Querido, não se condene, não. Você consegue ficar 15 minutos? Não, 15 minutos eu consigo. Amém. Seja fiel no pouco. Deus vai mover as coisas, você vai ficar mais. 15 minutos vai virar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Daqui a pouco você vai saber o que é passar um dia na presença de Deus. Não se condene, mas vá para os pés do Senhor. Você recebe?